Bom dia, meu nome é Fábio e hoje eu e meu amigo Rafael vamos falar o que é a normalização de um banco de dados e qual sua importância. Bom dia, meu nome é Rafael Camilo e hoje eu vou falar sobre o que é normalização de banco de dados. Normalização de banco de dados é uma série de normas que pretende evitar ou eliminar anomalias por meio de processos de análise do banco de dados. Mas o que são anomalias? Anomalias, primeiramente, são erros que ocorrem no banco de dados a partir de certos processos. É, podem ser um processo de inclusão, exclusão ou modificação do banco de dados, podendo gerar as anomalias. Sabendo um pouco agora o que é anomalia, posso começar a definir a normalização de banco de dados. É, pretendendo eliminar, como eu disse antes, pretendendo eliminar as anomalias e as redundâncias no banco de dados, o banco de dados sofre um processo de análise pelo criador do banco de dados para ver se há algum risco de anomalia ou alguma redundância que pode ser feita na hora de cadastrar, eliminar ou modificar um dado. O criador da normalização foi Code em 1972. Ele aplicou uma série de testes no banco de dados, condizendo com a forma normal, também chamada de FN. Ele propôs três formas normais, a primeira forma normal até a terceira forma normal. Porém, esse processo de normalização só está completo quando o banco de dados chega ao terceiro forma normal. As duas primeiras outras formas normais são para chegar à terceira forma normal. Não há um banco de dados na terceira forma normal sem condizer com a primeira e nem com a segunda forma normal. Agora a gente pode falar sobre a primeira forma normal da normalização de banco de dados. A primeira forma normal procura atributos multivalorados e pretende transferir para outras tabelas para que sejam eliminados e assim consertar o banco de dados. Um banco de dados está na primeira forma normal quando os valores são indivisíveis, ou seja, não tem como dividir mais, nem multivalorados e apresenta uma chave primária em todas as tabelas do banco de dados. Como anteriormente dito pelo Rafa, o que a gente tem que fazer para organizar, para passar para as normas da primeira forma normal, a gente tem que retirar e reorganizar os atributos multivalorados. Por exemplo, aqui dentro de locações, a gente tem atributos cumprindo mais de uma função. O que a gente deve fazer com esses atributos? A gente deve separar em colunas diferentes, para que caso ocorra, por exemplo, você vá consultar sobre o filme Alien, sobre a categoria dele. Você pode saber sobre exatamente o que se trata nesse filme, para que não ocorra desencontro de informações. Agora a gente vai falar sobre a segunda forma normal. A segunda forma normal, ela só se encontra na segunda forma normal se somente se ela já estiver na primeira forma normal e não ocorrer nenhum tipo de dependência parcial. E o que é uma dependência parcial? Dependência parcial é quando uma coluna depende apenas de uma chave, uma parte de uma chave primária composta. Ou seja, para estar na segunda forma normal, você não pode ter um atributo não chave funcionalmente dependente de apenas uma parte da chave primária. No exemplo da segunda forma normal, vemos na primeira parte do diagrama feito é, uma entidade com seus respectivos atributos com duas chaves primárias. Porém, os atributos não estão totalmente dependentes da chave primária. E a segunda forma normal, como o Fábio explicou anteriormente, prediz fazer com que todos os atributos das entidades
sejam dependentes completamente da chave primária. Aí, para resolver isso, ele separou em mais tabelas para que os atributos sejam assim totalmente dependentes da chave primária. Passando agora para a terceira forma normal e última da normalização de banco de dados, ela é baseada na dependência transitiva, ou seja, uma coluna ou uma tabela não depende só da chave primária apenas, e sim de uma outra tabela ou um outro conjunto de tabela. Uma tabela de banco de dados só está na terceira forma normal se somente se já estiver na segunda forma normal. Como eu disse lá no começo, não há como um processo terminar na primeira forma normal, porque a primeira e a segunda são para literalmente chegar na terceira. E não dá para chegar na terceira sem a primeira e a segunda forma normal. E por fim, a gente tem a terceira forma normal, que já foi passada para a segunda forma normal, que é o pré-requisito para começar a organizar a terceira forma normal. Ela deve ter sido passada pela primeira e pela segunda, senão é impossível realizar a passagem para a terceira forma normal. Aqui a gente tem nome e categoria como dependente de código de empregado, né? E a gente tem salário como dependente da categoria, que consequentemente está dependendo de código de empregado. E a gente chama isso de dependência transitiva. O que a gente tem que fazer para eliminar isso? Para eliminar, a gente tem que simplesmente separar o salário em uma tabela, em um esquema à parte, e botar ele como dependente apenas da categoria. E fazendo isso, a gente vai gerar dois esquemas e não vai mais haver nenhum tipo de dependência transitiva. Bom, as formas normais devem ser seguidas porque elas foram criadas justamente para eliminar ou prever futuras anomalias. E caso sejam desobedecidas, podem ocorrer diversos erros no banco de dados, na programação, no uso e gerar um erro no software. Seguindo agora para uma conclusão pessoal, ao longo dessa pesquisa eu vi definições e exemplos dessa área. A normalização, assim como outras normas, são de suma importância para o profissional, assim como, por exemplo, a ABNT, que planeja padronizar um estilo de documentos. Bom, um profissional deve conhecer muito bem as normas, porque como vimos, um mau conhecimento sobre o assunto pode acarretar em erros e desuso. E o não uso da norma pode acarretar na mesma consequência, tornando assim a normalização de banco de dados uma ferramenta indispensável para o profissional que trabalha nessa área. A normalização de banco de dados deve ser seguida à risca em cada um de seus processos. Não pode haver enganos e nenhum tipo de erro, porque elas são como as leis em um país. Você deve segui-las à risca para manter um bom convívio com outras pessoas e uma melhor organização social. Se você falhar em alguma dessas etapas, você pode acabar acarretando em um crime muito sério, ou nesse caso, um erro muito sério em seu software.